वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Asamoho charanarenu jusham sam Vrindavane kimapi gulpalata oshadinam Jadustajya sajjanamajya patancha hita Bhejo mukunda padavim sutavim vinigam Asamoho charanarenu jusham sam Vrindavane kimapi gulmalata oshadinam Jadustajya sajjanamajya patancha hita Bhejo mukunda padavim sutibhim vamigam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que nós somos corpos mortos. Na verdade, nós somos corpos mortos. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que nós somos corpos mortos. Não existe sintoma de consciência em nós. E essa é uma maneira de acordar as almas condicionadas, porque as almas condicionadas não têm vontade de servir a Deus, portanto elas parecem como corpos vivos que na verdade estão mortos, corpos mortos que se movem. Somente quando nós desenvolvemos o desejo de servir a Deus ininterruptamente, nós alcançamos esse grau de consciência. Aí nós temos esse sintoma de consciência, Chaitana. Aqueles que estão ocupados com Karma Kanda, eles são todos corpos mortos. Aqueles que estão ocupados com o Karma, eles fazem Seva material, não Bhagavat Seva. Eles não querem fazer Bhagavat Seva. Prabhupada deixou em seu livro Vaishnav Ke Pranachajar Cheto Prachar. Se não existe vida, não é possível dar Harikatha. Não há possibilidade de pregação. A pregação é o Harikatha. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur quis explicar esse ponto. O que você quer dizer com Pran? Pran significa o ar vital, a energia vital. Bhaktivinoda Thakur disse. Com isso nós devemos entender que Sharanagati, a rendição, é um ponto principal, é a estrutura óssea do bhajana. Sem Sharanagati não temos alicerces. Mesmo que você receba a semente de Bhakti sem essa rendição, suponha que você tenha recebido a semente de Bhakti. Se não existe Sharanagati, a planta de Bhakti não vai germinar. E esta videira de Bhakti precisa de um suporte, como se você fosse plantar uma videira no jardim. Ela precisa de um suporte, de um pedaço de madeira, de um bambu, para poder subir. Então, deixa o suporte do Guru e dos Vaishnavas. Não é possível fazer Bhakti. É impossível. Então, Bhaktivinoda Thakur escreveu: eu disse que ontem que o Senhor Shri Krishna nos quis dar uma propriedade secreta, que é muito impossível, ninguém pode receber. Nós sabemos que nos passatempos de Gauranga, no Gaura Lila,
Gauranga Mahaprabhu quer nos dar Nata Ujjvala Rasa, a mais elevada emoção espiritual. Chaitanya Mahaprabhu quer distribuir, mas quem está pronto para receber? No último verso do Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu speaking, teaching us that is the highest thing. Nothing more than that. Nothing more than that. That doesn't mean that all Jiva isso não significa que todas as almas podem receber esse tesouro que Chaitanya Mahaprabhu quer nos dar. Chaitanya Mahaprabhu quer nos explicar que esse sentimento é o que há de mais elevado. Mas quantos de nós estão prontos para alcançar este ponto? Madhurya Rasa é essa Parakya Bhava, essa Unnata Ujjvala Rasa. Então a relação de Krishna, do serviço a Radharani ao divino casal, é essa raça mais elevada, essa doçura transcendental. Mas nem todos podem alcançar, isso é algo muito raro. Se todos fossem receber o Unnata Ujjvala Rasa, então todas as outras raças, quem receberia se todos fossem receber esta, que é a mais elevada? Nós já explicamos, Maharaj já disse que é de acordo com a semente que está no coração de cada um. A semente de manga vai dar uma árvore de manga, a semente de blackberry vai dar blackberry. Ninguém vai receber o mesmo tesouro, cada um tem uma posição eterna. Isso é algo básico. Essa é uma identidade básica. Quando você descobre a sua Swarup Siddhi, a sua forma espiritual eterna, nesse momento você descobre que você é um servo eterno de Krishna e você realiza isso. Mas isso é algo básico, de acordo com a semente escondida dentro do seu coração. Cada um de nós temos uma semente específica. Aqueles que têm uma semente especial alcançam o nível de Madhurya Rasa, que é desenvolvida de acordo com o nosso encontro com o devoto puro. Todos nós vamos receber uma Swarup Siddhi, uma forma espiritual. Nós vamos realizar e sentir que nós somos servos de Krishna. Isso é muito importante. Hoje eu estava dando um outro Harikatha, no qual mencionei que Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur disse que numa vida precedente, uma personalidade, pelo contato com o Raganuga Bhakta, desenvolveu loba, uma avidez. Isso não aconteceu nesta vida, mas na vida precedente. Então, tal pessoa recebeu a associação de um Raganuga Bhakta, de um devoto que está na fase de amar a Krishna de maneira natural. Então, ele já sente a avidez espiritual. Então, de acordo com isso, ele vai tomar o abrigo de um Raganuga Bhakta. Raganuga Bhakta é um termo aberto, e Rupanuga é um termo mais restrito. Raga, Anuga, Anugatya significa rendição. Raga significa natural, uma atração natural. Mas Rupa, Anuga significa aqueles que têm Anugatya, rendição, Arupa Goswami e Arupa Manjari. Então, quem encontra o devoto puro, todos nós vamos imaginar que tomamos abrigo no Gurudeva, mas qual de nós vai desenvolver este avidez espiritual? Se estamos seguindo o Guru de maneira apropriada, todos vão desenvolver esta avidez espiritual e elas vão sentir a necessidade de estar próxima de um Guru que alimente essa avidez espiritual. E de acordo com isso, elas vão evoluir. Esse é o segredo do Raga Bhajana, do Bhajana espontâneo.
Prahlada Maharaj está fazendo bhajana. Yudhishthira Maharaj também faz bhajana. Todos eles fazem bhajana. Mas eles não têm um adhikar comum, um comportamento igual diante dos outros Mahajanas. Nós sabemos das 12 almas que servem de exemplo a este universo material. Sabemos que cada um deles tem uma maneira de amar Krishna, de adorar a Deus. Jamnaji Maharaj is one among Dados Maharaj. He is speaking, we 12, by the mercy of Bhagavan somehow we understand what is Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma, Atma Dharma. We know. And we are also following Dados Maharaj. We are following, na? Nós estamos seguindo os Mahajanas. They are all following Bhagavad Dharma. Porque todos eles seguem o Bhagavatam. Todos eles seguem o Bhagavad Dharma. Mas nós não estamos de acordo com os outros Mahajanas, de acordo com o Rasa Tattva, com o seu gosto espiritual. Vocês não estão entendendo, não é? Muito bem. Entendo que nós respeitamos Prahlada Maharaj, todos eles, pois todos são Mahajanas. São almas que dão exemplo ao universo de como respeitar e amar Krishna. Mas Srila Narottama Das Thakur diz: Narottama Das Thakur vai dizer: você entende essa expressão em Bengali? Você deveria aprender. Nós vamos todos seguir os Mahajanas, essas 12 almas, aqueles que são Bhagavad Dharma Mahajanas. Aqueles que não seguem o Bhagavad Dharma não são Mahajanas para nós. Basicamente, os 12 Mahajanas são nossos Mahajanas. Mas, de acordo com o Siddhanta Vichar mais sutil, o procedimento do bhajana, existe uma diferença de um Mahajan para outro. O procedimento do bhajana de cada um deles é diferente. É por isso que Narottama Das Thakur diz: o caminho mostrado pelos Mahajanas nós temos que seguir. Prahlada Maharaj estava em Satya Yuga, seus passatempos acontecem em Satya Yuga. E depois nós tivemos Bhaktivinoda Thakur, Gorakshora Das Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e todos os outros. Quem nós vamos seguir? Quem nós vamos seguir? Prahlada? Os outros Mahajanas? É por isso que Narottama Das Thakur respondeu: deve existir uma ponte entre os Mahajanas do passado e os Mahajanas do presente. Não pense que nós não estamos seguindo Prahlada Maharaj, que em detrimento de Prahlada nós seguimos Jiva Goswami. Não é assim. Nós temos que entender como funciona a harmonia entre eles. Então, como nós vamos harmonizá-los com Srila Bhaktisiddhanta, que é o nosso grande exemplo? Nós vamos segui-lo sem desonrar os outros Mahajanas. Se nós conseguirmos
seguir Narottam Das Thakur, não, se nós conseguimos seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakur sem desonrar os outros Mahajanas, nós estaremos seguindo o caminho correto. Now, in Brihad Bhagavatamrita, we find there is countless devotees. No Brihad Bhagavatamrita Each one of them. estão elencados diferentes devotos. Maharaj, Yudhishthira, Maharaj, Hanuman, Prahlada, Shankar Bhagavan. Shankara Bhagavan, Sr. Shiva. Statement given in Brihad Bhagavatamrita. Então, no Brihad Bhagavatamrita estão elencados esses 12 Mahajanas. You can realize what is Raganuga Bhakta. E aos poucos nós vamos realizar o que é Raganuga Bhakti, quem é o Raganuga Bhakta, quem é o devoto que segue com o seu próprio coração. So compared to statement here, gradually everybody loves Krishna. Sim, todos eles amam Krishna, According to their own way. mas cada um deles de uma maneira particular. Gaudiya devotee, we like Mas nós somos devotos da Gaudiya e, portanto, devemos seguir Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu wanted to give this Chaitanya Mahaprabhu queria nos dar esse tesouro mais que precioso, everybody cannot tesouro get mais elevado, mas não todos some podem of them, obtê-lo. maybe they have their seed, Algumas pessoas talvez tenham they can essa semente dentro do seu coração, essa semente especial. get some of them dasha. Ou alguns deles vão receber Sakyarasa, Dasyarasa, Vatsalyarasa. Everybody can get. But Chaitanya Mahaprabhu wanted to speak. Chaitanya Mahaprabhu He is speaking vai explicar que himself. He is Krishna. essa Madhurya Rasa é a mais elevada. Ele é o próprio Krishna e vai dizer, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu speaking. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu vai dizer, That is the topmost thing. Bhagavan Sri Krishna wanted to give. o Senhor Krishna Bhagavan Sri Krishna wanted to give this topmost treasure. quer nos dar Uddhavji Maharaj. um tesouro para Uddhava Maharaj. Uddhavji Maharaj is not established in Raganu, in Madhura's bhajan. Uddhavji Maharaj is not. Uddhavaji Maharaj, He is expressing greed. ele tem uma avidez espiritual. Tente entender este verso. That is called actual greed. At present, after realizing the glories of all Brajavasis, Gopikas, he is expressing greed. That is called actual greed. Those Sahajiyas, they are Os Sahajias, eles são na verdade tolos, eles não têm essa avidez espiritual. I can become Gopi. Eles pensam mentalmente, eu vou me virar uma gopi. You are in bondage. Você vai virar uma gopi, mas você é uma alma condicionada. Realize your Você Swarup não Siddhi is not realiza ainda a necessidade de compreender Swarup Siddhi, a sua forma espiritual eterna. even 500 rupees if you give to Radha Se Kunda, você der 500 rupias no Radhakunta, eles te dão uma Swarupa de presente. Por 500 rupias, até por menos. É muito barato o método que eles it's not propõem. so easy. Mas não é assim tão fácil. You cannot get. Você não compra sua Swarupa no mercado. Muitas vezes, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, no curso do seu Varibhajana exclusivo, algum dia, pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas ou do Senhor Supremo, você vai receber uma indicação Que vai lhe dizer quem é você, quem é sua Swarupa, mas não no momento, não agora. Então, nós podemos entender este verso. E esta palavra, Asha, significa eu espero. Eu tenho a esperança de me tornar uma poeira uma fagulha de poeira aos pés de lótus das gopis. Essa é a verdadeira avidez. Mas os Sahajias, eles acham que eles já são as gopis. Essa avidez espiritual não é um brinquedo. Os falsos devotos, os Sahajias, eles vão dizer, mas eu tenho essa avidez, é por isso que eu falo que eu sou uma gopi, mas essa avidez também não é barata. Se você desenvolve essa avidez espiritual, você tem que se aproximar de um guru que tem essa mesma avidez espiritual. Então, em primeiro lugar, nós tomamos abrigo nos pés de lótus do Guru e depois nós desenvolvemos essa avidez espiritual. Não é uma coisa automática e mecânica.
Mas Uddhava conseguiu desenvolver a avidez espiritual. Ele desejava se tornar uma partícula de poeira nos pés de lótus das gopis. O que significa isso? Que ele queria seguir as gopis. Mas ainda agora ele não recebeu o Gopi Prema, o amor das gopis. Uddhava Maharaj quer tomar nascimento em Vrindavana como uma planta, ali onde as gopis caminham e brincam, para que quando elas caminharem ali, um pouco da poeira dos pés dela possa voar e cair sobre as folhas dessa planta que Uddhava desejaria se tornar. E ele é um grande devoto. Mas até hoje ele não é um devoto Raganuga. Ele está desenvolvendo grande fé, mas ele segue regras e regulações. Quando Krishna diz isso e aquilo, eu disse para vocês que ele ficou confuso quando Krishna explica os diferentes níveis da filosofia védica. Uddhava é um grande devoto, mas mesmo assim, ele não está seguindo os Brajabasis. Então, Bhagavan Shri Krishna quis dar para ele uma capacidade para que Uddhava possa receber este tesouro. Se alguém quer lhe dar um néctar, mas você não tem pote, eu quero lhe dar rasa, você pode dar um potinho assim pequenininho. Só isso que você vai receber. Se tiver um grande pote, você vai receber muito, não é? A mesma coisa o nosso Guru Varga diz. Existe uma chuva. As pessoas da região de Bombay e de Maharashtra, eles dependem da água da chuva, eles usam a chuva para beber. Ali existe escassez de água doce. Então eles têm potes enormes para coletar a chuva. O Senhor dá a chuva, Krishna, porém não é responsável por isso. Se você tem um pote pequeno, você vai receber chuva pequena. Se tem um pote grande, você vai receber mais chuva. Isso é a sua responsabilidade. Você tem que tomar cuidado com o seu pote. Se não tiver pote nenhum, o que você vai levar para você? Então Krishna queria dar um pote adequado para Uddhavaji Maharaj, para que nesse pote ele pudesse dar essa raça das Braja Gopis para Uddhava. Chaitanya Mahaprabhu veio no mundo material. Eu posso lhe dar potes. Se você não tem pote, Mahaprabhu foi assim. Ele deu tanto o néctar quanto o pote. É como um desconto do supermercado. Se você compra agora, você ganha 20%. Mahaprabhu fez isso. Mas esse desconto que Mahaprabhu deu não está disponível sempre. Às vezes você pode comprar uma coisa e ganhar várias outras, mas não é sempre isso que acontece, não é? Ao aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como está descrito neste mantra, o pote está lá com você. Você tem que desenvolver a sua capacidade de receber esta misericórdia. Porque no momento presente, essa promoção que Mahaprabhu instaura misericordiosamente não está disponível. Ele diz, distribua para todos. Não é que eu não posso dar para você,
eu não vou dar para esse, não vou dar para aquele. Não é assim. Naquela época, ele distribuiu para todos a misericórdia. Mas agora não é assim. Muitos que dão Harikatha, eles estão dizendo que Narottama Haridas Thakur nos dá prema sem bhajana, nos dá amor puro por Krishna sem vida espiritual, sem prática. Não. Narottama Das Thakur, na verdade, também complementou este verso dizendo: ele disse duas coisas, não uma só. Quem consegue entender o significado interno do Shastra? O Guru disse que Narottama Das Thakur queria falar sobre a época que Gauranga estava aqui. Então, naquela época, ele dava Krishna Prema sem vida espiritual, sem prática espiritual. Mas hoje em dia, esse pote é a vida espiritual, é o sadhana, é a atividade diária. Se você não tiver isso, você não vai conseguir receber. Você precisa pensar em Krishna o tempo todo, ouvir Harikatha. Caso contrário, se você esquece disso, é como se você vai receber o néctar sem o pote. Então, Narottama Das Thakur disse isso. Não tente ser negligente no seu sadhana, no sadhana Smaran Lila, na lembrança dos passatempos de Krishna e de Mahaprabhu constante. Não deixe isso de lado, não seja negligente. O que você faz no seu bhajana, você vai receber como siddhi. Enquanto você faz sua vida espiritual, o que você vai pensar, você vai receber como siddhi. Se você fica pensando no elefante do circo, você não vai receber Krishna. Se você pensar no elefante, você vai se tornar um elefante. Porque Krishna diz isso no Gita. Então, o que você pensa quando você canta os santos nomes, quando você faz seva, é muito importante. Aquela é a direção na qual você está indo. De acordo com o seu bhajana, com a sua prática espiritual e a sua memória durante o seva e durante o canto dos santos nomes, é isso que você vai receber. Ontem eu disse que os diferentes rios têm suas respectivas fontes. O Ganges vem do Himalaia, o Palakananda, o Mandakini, todos vêm de uma fonte. Yamuna vem de uma fonte diferente. Uma nascente. O Sarasvati também vem de uma nascente diferente. O Narmada vinha de outra fonte. Todos os rios, eles têm uma fonte respectiva. E o ego, eu sou Ganges. Mas quando eles submergem com o oceano, eles perdem suas especialidades, suas características individuais. Cuidado com esse ponto. Entenda esse ponto. O Ganges não pode dizer, eu sou o Ganges, quando ela está entrando no Samudra, no oceano. Da mesma maneira, quando os yogis e os munis recebem poder espiritual, eles não podem se lembrar dos seus corpos. Eles não se identificam mais com o ego. Eles vão se unir com o Brahman. Mas as gopis não fazem esse caminho. Aqueles que querem ir para Vrindavana, eles podem até parecer que se esqueçam suas famílias, suas identidades, etc. Mas eles fazem isso por amor a Krishna. Eles se esquecem de que poderão ser criticados. A posição das gopis e desses gyanis, desses rishis que querem se unificar com o Brahman não é a mesma. Então nós dissemos que Krishna quer dar esse presente especial para Uddhavaji Maharaj. Uddhavaji Maharaj está confuso, porém, ele não consegue mais entender. Às vezes Krishna vai dizer,
karma yoga. Moi sarvani karmani nirapeksha samachara. Sometimes Bhagavan speaking. Às vezes Krishna diz: Yoga jadidam manasa vacha chakshubhyam savana divi naswaram grigyamanam chavidhi maya manomayam. It is called Gyan Yoga. After that Bhagavan speaking, everything you leave and come to me, you need not do anything. So naturally, Krishna vai dizer: deixe tudo e venha até mim. Como conclusão, depois de ter exemplificado para Uddhava diferentes yogas, diferentes caminhos espirituais, e Uddhava vai dizer o que Krishna disse. Às vezes você fala sobre karma, às vezes você fala sobre jnana, às vezes você fala sobre outros yogas, outros processos. Krishna diz: não fique confuso. Eu estou lhe deixando no mundo material como um representante. Eu quero lhe manter no mundo material como um representante meu, pessoal. Então eu estou dando todo o conhecimento para você de acordo com a sua capacidade. Diferentes candidatos se manifestam para receber instruções e de acordo com o nível deles você vai distribuir este conhecimento. Você não pode responder eu não sei sobre algo. Isso não é bom. Portanto, de acordo com suas diferentes capacidades, Krishna vai dar para Uddhava todos esses tipos de conhecimento. Agora você deixa Shruti, Smriti e venha até mim. Depois de ter ouvido tudo isso, mas Uddhava pensa: se eu deixar os Vedas, os Upanishads, os Shrutis, eu vou cometer um erro, um pecado. Por que eu deveria deixar as escrituras? Krishna vai responder: os Vedas, os Upanishads, todas essas escrituras são eu. Eu sou o Veda, os Upanishads, eu sou. Você não deve ficar preocupado com isso. Essas escrituras vêm de mim. Você não pense que se você deixar os Upanishads, você vai ficar com problemas kármicos, com dívidas, porque tudo isso vem de mim. Eu desço na forma do Shastra, eu me manifesto na forma dos manuscritos. Não fique tenso, venha e escute o que eu estou dizendo para você. Dessa maneira, o Senhor Supremo fala com Uddhava. Finalmente, o Senhor diz: este corpo é como uma árvore. E nessa árvore, você vai receber diferentes frutas. Existem dois tipos de frutas do corpo material. O corpo material pode ser comparado a uma árvore. Assim como o universo também pode ser comparado com uma árvore, como nós vemos no Gita. O mundo material é como uma árvore. E lá nós vamos encontrar dois tipos de frutas, papa e punya, ou seja, pecado e virtude. Este corpo pode ser comparado com uma árvore. Nessa árvore estão sentados dois pássaros. Um é a Jivatma, o outro é o Paramatma. Neste corpo estão sentados a Jivatma e o Paramatma. Em qualquer momento, mesmo que você seja um tigre, um chacal, uma cobra, a alma condicionada, ela vai interpretar o seu karma, os frutos do karma, como uma cobra, mas o Paramatma não vai abandoná-la. O Paramatma fica na mesma árvore. Eles são como amigos que brotaram no galho no mesmo momento. Eles são grandes amigos. Não brotaram no mesmo galho, perdão. Enquanto o Paramatma não come os frutos da árvore, enquanto a Jiva, sim, a Jiva está sempre desfrutando dos frutos, ela está desfrutando de prazer e de dor. Ela vai absorver tudo, ela vai comer os frutos do karma, tanto os frutos prazerosos quanto os frutos dolorosos, a dor e o prazer que advêm do karma.
Então, se você pode sair dos três modos da natureza, se você pode sair dos três modos da natureza, Sattva, Rajas e Tamaguna, então você não precisa mais sofrer. Mas como sair desses três modos da natureza? Aí você não precisaria sofrer mais se você saísse dos três modos, da influência dos três modos da natureza, Sattva, Rajas e Tamas. Nós sabemos que está escrito no Shastra, ninguém pode. Ninguém consegue sair de Rajas, Tamas e Sattas, todas as três juntas de uma vez. Não é possível. Maharaj está explicando que para sair de Tamas você tem que entrar em Rajas. E para sair de Rajas você tem que entrar em Shuddha. E para sair de Shuddha você tem que entrar em Sattva, você tem que entrar em Sattva, Shuddha Sattva. Se você se mantém em Sattva Guna, na bondade material, você não alcança a transcendência. Porque a bondade material vem. Você pensa que Sattva Guna é muito boa. Comparativamente ela é boa. Mas Sattva Guna é o que está amarrando você agora. Sattva Guna pode amarrar você agora. E você quer viver uma vida sem problemas. Eu não quero confrontar ninguém. Você quer viver uma vida pacífica. Você quer acumular conhecimento. Esse é o sintoma de Sattva Guna, mas você não sabe que isso é causa de condicionamento material. Você quer viver uma vida pacífica e acumular conhecimento, mas esse conhecimento será causa da sua amarra material, pois esse conhecimento não é puro. Quando você desenvolve Sattva Guna, aqueles que estão estabelecidos em Sattva Guna, eles acumulam muito conhecimento, porque Rajaguna e Tamaguna é muito perigosa. Então, comparativamente, Sattva Guna é melhor, mas a Sattva Guna ainda é inferior a Shuddha Sattva. Você tem que jogar fora todas essas gunas. Como jogá-las fora? O processo Krishna pessoalmente explica. If you like to get victory over Sattva, Tamaguna, everything, then first of all, Rajas, Tamas, Sattena, you'll have to deviate. Primeiro você tem que derrotar Rajas e Tamas com Sattva. E Sattva Guna você tem que cortar com Shuddha Sattva. E como você alcança Shuddha Sattva? Como? Com a ajuda do Guru Seva. Etat sarvam Guru Bhakta. Guru means seventh case ending. Guru te, in Guru. If you have strong faith. Guru te significa no Guru, como Srinivasacharya disse. Balavan adaru yassu no sad Guru padam buje. Balavan adaru yassu sad Guru padam buje. Srutoi ropitasya sasastroi Krishna bhakti najaya. Srinivasacharya diz, até que você desenvolva fé absoluta nos pés de lótus de um Guru exaltado. Se você desenvolve fé nos pés de lótus de uma alma condicionada, se você aceita uma alma condicionada como Guru, como seu ideal, então você não alcança. Srinivasacharya disse, mas com o Guru e com os Vaishnavas e alcançando Bhakti, você pode cortar toda a ilusão. Então Bhagavan Shri Krishna vai dizer Satya, Rajas e Tamas.
it is com essas developed gunas, from buddhi, elas se not desenvolvem from atma. da mente, da inteligência, Material guna. não com a Atma. A Atma, a alma, não tem relação com as gunas materiais. Muitas vezes eu disse isso antes. Nós não temos conexão com o mundo material. Não temos nada a ver com o mundo material, mas mesmo assim, nós somos forçados a estar aqui e passar por dores e prazeres. A Atma não tem relação com o mundo material. A Atma é exclusiva. Ela é Chinmoy, Gyanmoy, Prakashmoy. Ela é plena de conhecimento. Eu disse 4 qualidades. Como o Senhor Supremo. O Senhor Supremo é Satchitanandamoy. A alma também. Mas a diferença é que a alma é infinitesimal. E o Senhor é Vibhu Chaitanya, é a consciência infinita. E a alma condicionada é pequenininha. É por isso que ela é fraca. Ela tem... Então ela tem Chinmoy, Gyanmoy, Prakashmoy, Anandamoy. Mas o poder dela é pequeno. Apesar dela ser constitucionalmente igual ao Senhor Supremo, o poder dela é pequeno. Maya vem e cobre e domina você. Como no caso de Ajamil. Ajamil não era um homem mau, ele era um homem excelente. Ele adorava Shalagrama Shila. Ele tinha respeito pelos pais, por todos, pelos mais velhos. E o que aconteceu de repente? Ele servia pessoas mais velhas. Ajamil. Ajamil estava em Sattva-guna, mas isso não era suficiente. O Sattva-guna era o fator predominante na vida dele. Mas uma vez quando ele observou um cenário corrupto, seu caráter ético, seu poder se dissolveu na água, porque ele não tinha recebido misericórdia plena de um guru. Ele era um brahmana. O brahmana, ele tinha o cordão bramínico, diksha bramínica, mas ele não se submeteu a um guru fidedigno. Ajamil nasceu como brahmana. Ele recebeu o Brahma Gayatri por nascimento. Mas mesmo o Brahma Gayatri, se você cantar com todo o coração, o Brahma Gayatri vai lhe ajudar a cortar o conhecimento, a cortar a ilusão material. Você deveria cantá-lo todos os dias antes do sol nascer. Você não acredita em mim? Tente. O Brahma Gayatri pode te ajudar. Gayatri significa que depois de cantar aquilo, você será salvo. Você vai conseguir obter um salvamento. Gayatri significa aquilo que você canta e que te salva, e que te resgata. Se você canta esta canção, você será resgatado. É como uma canção. Se você canta essa canção todos os dias cedo de manhã, você vai sair da ilusão. É por isso que nos dão este mantra. Este Brahma Gayatri nos ajuda a cortar a ilusão material. Pois Gayatri Devi é muito poderosa. Ela nos dá esse presente. Ela pode nos dar esse presente. E você depende no Mahamantra para receber prema. Isso são coisas separadas. No Chaitanya Charitamrita está escrito: e você pode receber prema também, que não são iguais, não são a mesma coisa. Então, Ajamil, ele caiu nessa armadilha, nesse problema, porque ele não tinha a misericórdia de um guru fidedigno. Apesar de ser um brahmana, ele estava em Sattva-guna, mas ele não estava em Shuddha Sattva. Cada um que tiver
estiver em Sattva-guna, você tem um pouco de uma coisa e um pouco de outra. Não significa que alguém que está em Sattva-guna, ele está com Sattva pura. O fator predominante é Sattva-guna. Mas isso não significa que ele não tem um pouco de Rajaguna e um pouco de Tamaguna. Alguém que tem Tamaguna não tem só Tamaguna. E alguém que está em Rajaguna tem um pouco de um e do outro também. É como uma mistura que ocorre de acordo com o karma atual e com os seus samskaras precedentes. Alguns desenvolvem mais Sattva-guna, alguns diminuem Sattva-guna e voltam para Rajaguna. Essa é o quadro, a radiografia do mundo. Então só existe uma maneira. Não é uma questão de adorar o Senhor Supremo. Você tem que adorar o Guru dos Vaishnavas, o Vaishnava puro. Repetidamente eu digo. Se você aceita uma meia alma condicionada, uma alma condicionada 80% liberada, ou 20%, isso não é uma questão de briga ou de crítica, é um fato. Se você se rende a uma alma nesse nível, você não recebe Bhakti, você não alcança a perfeição. Pode ser que eles não tenham encontrado um guru elevado, ou às vezes o guru era elevado, mas o discípulo tinha duplicidade. E às vezes as duas coisas estavam lá, os dois problemas. O guru não era tão elevado e o discípulo era dúplice e hipócrita. Isso vai depender de todos esses fatores, da sua sorte, da sua sinceridade. De acordo com isso, você vai conseguir alcançar um guru. Então, Sattva, Rajas e Tamaguna fazem as pessoas dançar. Você dança como uma marionete presa na corda. Existe um boneco ou dois bonecos que brigam. Então, por que eles começaram a brigar? Mas eles não sabem que existe uma corda muito sutil, como um fio de cabelo, mais fina que um fio de cabelo, que manipula as vontades, os desejos, os pensamentos de um e do outro. Parece que um boneco fala e o outro também fala, mas é a mesma ira que controla os dois bonecos. Assim como o mesmo homem controla dois bonequinhos. Ele fala com uma voz e muda o controle da voz e fala com a voz do outro boneco. Kunti Devi dá esse exemplo. E Bhagavan Shri Krishna diz: iti guna buddher. Buddher means it is the buddhi, intellect. Essa palavra buddher se refere a Buddhi, ao intelecto. Está escrito no Gita, Krishna vai dizer: o seu intelecto, sua mente, o seu corpo, o seu pensamento, tudo é material. Suas emoções, seus pensamentos, tudo é material. Então, portanto, através dos objetos materiais você não pode obter o objeto transcendental, Krishna. E esse é o grande problema da nossa vida. Nós queremos usar objetos materiais, nossa mente intelectual, nossa mente material, nosso corpo material. Nós queremos usar isso e nós esperamos para receber algo transcendental, mas isso não é possível. Pela ajuda de algo material, nós nunca vamos alcançar a Prakrita Vastu. Quantas vezes já ouvimos este mantra? Então, pela ajuda dos seus órgãos materiais, nunca você vai poder alcançar Bhakti. Você só pode alcançar se você depender de um guru que alcançou a perfeição, de um guru exaltado. O tempo todo ouçam Harikatha e o Kirtan, não façam outra coisa. Que não deixe que outra coisa penetre seu coração. Mantenha seu coração limpo e puro.
Nosso Sanatana Goswami disse no Brihad Bhagavatam. Sanatana Goswami said, maybe you all are sensible material, but for that reason we cannot leave everything. Okay, we are material, we cannot do bhajan, not that. Não é porque tudo que está ao seu redor e você também seja material, você vai desistir do bhajana. Continue bebendo o néctar do Harikatha e do Kirtana, continuamente, sem parar. E depois disso, um dia virá, no qual automaticamente dentro do seu corpo, o corpo espiritual se desenvolverá. Não é esse corpo que se torna espiritual. É a emoção transcendental que desenvolve o seu corpo transcendental dentro de você. Quando você vai poder beber esse néctar, continuar bebendo esse néctar, em acordo com a intensidade do Harikatha e do Kirtana, da maneira como você consegue aderir às explicações do Harikatha e do Kirtana, meditar nelas, fazer delas próprias, realizá-las, aí sim você vai conseguir alcançar este nível. Você vai alcançar a realização da sua forma espiritual eterna. Tudo eu ofereço aos seus pés de lótus. Salve-me. Esse é o motto, é o slogan, é o lema da vida de um devoto. Então Sanatana Goswami diz, por beber Harikatha dia e noite com toda a intensidade, você vai esquecer do seu corpo e das coisas em relação com o corpo. No Bhagavatam está escrito, então o Bhagavatam dá este exemplo perfeito. Como um homem que se intoxica com vinho, ele não lembra que se ele está vestido, se ele não está. Meu Guru Padapadma de Srila Shamdas Babaji Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj contava essa história. Naquela época eles iam em um determinado lugar e lá eles descobriram um homem muito jovem, muito belo. Ele tinha perfume pelo corpo e correntes de ouro, bebendo vinho. Ele bebia vinho como se ele fosse um ralo. E Guru Padapadma, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj explicava isso e ria. Ai, cadê o servo desse homem? Falou, cadê você? Cadê meu servo? E o servo esse homem caiu na sarjeta. Ah não, não é que ele está bebendo como um ralo, ele caiu em cima do bueiro. E o servo dele foi lá tentar acordá-lo. Ele falou, não me tire daqui, eu estou bem aqui, deixa eu aqui. Estou confortável, essa é a nossa condição. Não me perturbe, eu estou ok. Essa é a condição que nós estamos. Nós estamos deitados num bueiro achando que estamos confortáveis. Mas se você bebe Harikatha com atenção e foco todos os dias, um dia você vai esquecer o corpo e as coisas que estão relacionadas ao corpo. Todas as preocupações relacionadas ao corpo irão embora. Como no caso de Bhaktivinoda Thakur. Um dos seus filhos pegou Bhaktivinoda Thakur daqui e levou ele até Calcutá. Rambaga. Bhaktivinoda Thakur não queria ir. Ele estava numa condição. Eles achavam que Bhaktivinoda Thakur estava doente e que precisava ser tratado. Então, eles levaram ele à força. Por que eles levaram ele para Calcutá? Eles não estão entendendo. Bhaktivinoda Thakur está em êxtase, não está doente. Se ele estava sentado em Calcutá, ou se ele estava sentado em Nova York, ou se ele estava sentado em Navadvipa, para ele não mudava nada. Para ele estava em Vrindavana. Mas esses filhos específicos não entendiam. Por que eles levaram ele para Calcutá? Os vizinhos que entendiam mais sobre Bhaktivinoda Thakur, que eram Vaishnavas, perguntaram, por que eles levaram ele embora? Se você tem a oportunidade de servir um Paramahamsa, um devoto, servir não significa que você vai dar frutos e flores.
Não é uma questão mecânica, eu vou dar dinheiro, aquele sadhu vai ficar contente. Não, você tem que servir o coração daquele sadhu. Você tem que se informar sobre o coração daquele devoto, o que ele verdadeiramente quer, e de acordo com isso você deve fazer seva, não de maneira caprichosa. Ah, se eu vou dar muito dinheiro, ele vai ficar muito feliz. Isso é uma coisa autossugestiva. Ah, sim, quando eu der dinheiro, ele vai ficar feliz. Mas não é assim que funciona. Na vida de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, nós vimos muitos exemplos. Às vezes alguma pessoa vinha e dava uma doação para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada, tome essa doação. Eles diziam, para que você está me dando isso? Para fazer um grande festival. Prabhupada falava, você pode levar o seu dinheiro em volta. Por quê? Eu não vou poder aceitar seu dinheiro. Porque você me dá dinheiro e você me diz para que eu tenho que usar? Se você me diz, você me dá o dinheiro, por quê? Porque eu faça algo auspicioso para você, mas é você que vai me sugerir. Então faça isso, faça aquilo. Não, pode levar esse dinheiro embora. Eu não vou querer. Porque você está me dando instruções. Você não tem fé em mim. De que maneira eu vou gastar esse dinheiro para que eu possa arranjar uma bênção para você? Mas você quer me dizer como que eu tenho que gastar esse dinheiro? Isso aconteceu muitas vezes. Bhaktisiddhanta devolvia as doações. Leva embora isso. Você pensa que o Guru e o Vaishnava estão interessados? Ah, dinheiro, muito bom. Não é isso. Eles querem ver você, quanto esforço você fez e quanto você consegue se harmonizar com o Gurudeva. Quanto de esforço você faz, quanto você consegue sentir o coração do Guru Pada Padma. Muitas vezes Prabhupada conseguia dizer como uma tampa de garrafa. Às vezes uma tampa encaixa numa garrafa, outra tampa não encaixa na outra. Você precisa de o Guru precisa se encontrar com o discípulo, eles precisam estar encaixando. E aí um resultado absoluto vem. Se o Guru apropriado como no caso de Uddhava e Krishna. Krishna é o Senhor Supremo, mas Uddhava é não diferente dele. Por isso, ele era seu discípulo. As qualidades materiais são excluídas. As suas qualidades materiais não podem tocar a sua alma puríssima, que está dentro de você. Suas qualidades materiais não conseguem tocar sua alma. Em primeiro lugar, você tem que levar embora Rajas e Sattva, Rajas e Tamas, e depois Rajas, e depois Sattva, e depois você tem que alcançar Shuddha Sattva. Sattva-guna é bom, porque ela nos ajuda a aumentar o nosso Dharma, o nosso karma positivo, a nossa religiosidade. Ela é positiva, mas ela não basta para nos levar a Goloka Vrindavana. Sattva-guna é comparativamente melhor. Ela nos dá inspiração para caminhar na estrada do Dharma. Mas o Bhagavad Dharma, a fé, a relação com o Senhor Absoluto é superior ao Dharma comum, à justiça comum. Então, Gokarna disse para o seu pai, quando seu pai chorou, Atmadeva, seu pai, chorou, disse, me ajude, eu não tenho salvação. Então, Gokarna Ji Maharaj disse, pai, você vai ter que deixar o Dharma comum.
Tajaloka dharma. Dharma bhajasa satatam, you continuously, non-stop, you serve continuamente, sem parar. Bhagavad Dharma. Sirva o Bhagavad Dharma Dharma. bhajasa satatam, tajaloka dharma. All general dharma related with O Dharma geral, interest of society, relacionado com o interesse da sociedade, do país, ou a justiça familiar, ou o bem-estar do seu corpo, o bem-estar da sociedade onde você mora, tudo isso precisa ser superado para você alcançar Shuddha Sattva. Gokarnaji Maharaj speaking, Então Gokarna Dharma bhajasa satatam, vai dizer: tajaloka dharma. Dharma bhajasa satatam, tajaloka dharma. Tajaloka dharma asevasya sadhu purushan jahikama krishna. You can serve sadhu purus, those who are in that platform. Você pode servir Sadhu Purush, os sadhus que alcançam essa não diferença com Krishna. Assim, no nome do sadhu, você serve uma alma condicionada, você vai receber o resultado desse seu erro. O verdadeiro sadhu, os verdadeiros gurus, os verdadeiros Vaishnavas, você deve servir aqueles que estão estabelecidos na verdade. So, dharmo rajastamo hanyat satto vriddhi ranuttamaha asu nashyati tanmulohi adharmo ubhaye hote. This way you can do one thing. What happens? Male satto vriddhi. Bhagavan speaking, one example. Like somebody Exemplo, in their whole family member, they como sleep. numa família onde todos estejam dormindo numa casa. Family member is. Imaginem que todos numa casa estejam dormindo e o patrão da casa, o Thief coming chefe da família está dormindo e um bandido vem to steal something from para your roubar house. algo dessa casa. If the thief can realize Se o that bandido the owner of realiza the que o family dono da is família not sleeping, não está dormindo, anytime can catch ele him. sai correndo. Surely Ele that não thief fica cannot ali. come and enter. Ele não tenta entrar. First of all, you can check. Ele vai checar The se owner of the family o is chefe sleep or daquela not. família está If dormindo not profundamente. can Se get ele não up está, anytime, then cannot. se ele não está dormindo profundamente, o ladrão não tem coragem de entrar. Da mesma maneira, se o proprietário de uma casa diz Krishna para Uddhava está alerta, então o bandido não entra no quarto. Se Satoguna é o fator predominante, Rajastamaguna não vai entrar. Se o dono da casa puder realizar, ele vai dizer, "Ei", e o bandido vai sair correndo, ele vai gritar, "Ei, quem é que está aí?" Se Satoguna é o fator predominante, se para você está bem, você tem que não deixar entrar Tamaguna e Rajaguna. Tamaguna e Rajaguna não podem entrar se Satoguna está alerta. Satoguna é muito melhor do que Tamaguna e Rajaguna. Mas como cortar todas, nós vamos discutir. Então, Satoguna é muito melhor do que as outras gunas. Eu posso fazer algum dharma, acumular karma positivo, mas Tama e Rajas nos dão inspiração para acumular adharma, injustiça, karma negativo, desconexão, injustiça. Adharma, contrário do dharma. Nós não precisamos de conhecimento, porém, só. Então, precisamos superar esse nível de Sattva-guna. Então, o Senhor Supremo, o Gurus Vaishnavas, eles podem cortar a nossa ignorância, erradicar a nossa ignorância. Mas se eu tenho algum conhecimento, é difícil, porque o ego, o Guru corta facilmente a ignorância. Mas se eu tentar cortar o seu conhecimento, você vai ter preconceito. Primeiro você precisa acreditar em mim. Você precisa entender o que eu estou querendo dizer. Se você não entende, você vai acabar indo embora se você não tem fé em mim.
Mas eu não posso cortar o conhecimento, porque é mais difícil. Então, Maharaj está dizendo que o Guru facilmente corta a ignorância, mas a pessoa começa a acumular conhecimento. E quando o Guru quer erradicar esse conhecimento que tem bases material, a pessoa vai desconfiar do Guru. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou isso para Sadananda Swami. Eu sei que você estudou muito, mas em primeiro lugar, antes de vir para mim, você vai ter que jogar todos os seus certificados, tudo que você aprendeu, qualquer coisa, qualquer diploma que você teve, você amarra tudo e joga tudo no fundo do oceano, joga na água, para que você não possa pegar isso de volta. Aí você virá fresco. Jogue tudo que está sujo, esses estudos materiais. O que nós acumulamos é sujo. Cortar isso é muito difícil. O Guru corta facilmente a ignorância. Mas você tem que concordar comigo em tudo para que eu possa cortar o seu conhecimento material. Senão você vai seguir a sua própria mente. Então nós temos que concordar. Eu estendo a minha mão e você aceita a minha mão. Nós vamos discutir isso amanhã. É algo muito interessante. E depois nós vamos passar adiante. Se você alcança o nível de Paramahamsa, você vai realizar. Como o Paramahamsa pode separar o leite da água. Somente o cisne pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Essa capacidade é dada ao cisne pelo Senhor Supremo. E a mesma coisa acontece com os Paramahamsas. Cisne é Hamsa, Paramahamsa é o super cisne. Então, os sadhus aprendem de vocês todos. Ele aprende de cada um. Essa é a natureza do Paramahamsa. O Paramahamsa aprende tudo simultaneamente de todos os lugares, para tudo que ele olha. Ele tem essa capacidade. Porque todo mundo tem uma qualidade positiva. Não todos vocês. Ninguém tem só qualidades negativas. O Paramahamsa, porém, vê a sua qualidade positiva e ele absorve. Essa capacidade de alma condicionada só acha defeitos. Esse tem defeito, aquele tem defeito. Amanhã nós vamos discutir sobre como é possível sair de Sattva-rajas tamas. Em detalhes, nós vamos falar sobre isso amanhã. Finalmente, com o Shuddha Sattva, nós vamos estar iluminando o nosso coração. Nesse caso, com Shuddha Sattva, nós vamos entender o que é a devoção pura, com a bondade transcendental. E você vai realizar que o seu coração está cheio de brilho, de luz, luminoso, claro. E aí você vai começar a sua devoção perfeita. Porque antes disso, há contaminação ainda. Então, vejam, Uddhava Maharaj, eu dei esse exemplo de propósito para que vocês possam entender o que é essa avidez. Sahaja diz que tem avidez espiritual. Uddhava realmente tem a verdadeira avidez espiritual, não é um brinquedo essa avidez. Ah, eu tenho avidez espiritual, levanta a mão. Como é que você recebeu isso? Essa avidez espiritual você só consegue desenvolver ao observar um objeto. Se você vê um objeto caro, você sente avidez. Mas não é porque você estuda e pratica, e aí você sente avidez. Não. Se você estuda, você não alcança essa avidez. Você precisa ver algo de precioso para desejar isso. Esse ensinamento nos passa esse diálogo com Krishna e Uddhava.